Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia de menina mãe. Toda terça a gente dá ouvido e se dispõe a ouvir meninas que foram mães bem novinhas e que tiveram essa responsabilidade. E aí a gente conversa para saber o que acontece, né? Se é o conto de fadas realmente que parece, é brincar de boneco, não é? Então toda terça é desse jeito, essa conversa, esse bate-papo. E hoje a gente vai estar com a Daiane. Daiane ficou grávida com 17 anos, teve um filho com 18 já. E hoje ela tem um menino de 3 anos, ela fez 21 anos, ela tem um menino de 3 anos. E a gente vai saber como é que tá sendo isso. Tem a questão de estar criando, se tá casada, se não tá casada, o que tem que acontece em toda essa história. Então, hoje, a Daiane que vai estar conversando aqui com a gente. E tem sido muito legal, tem resultados positivos. Já teve um bate-papo que a gente teve aqui com a Patrícia, que hoje ela disse na live dela, eu vivo ajeitando o cabelo, gente, é assim mesmo. Hoje, na live dela ela disse que o pai não procurava o menino. E hoje, qual a felicidade que a gente tem de saber que depois de ver que na live dizer que ele não procurava, ele hoje procura, tem convívio com o filho, a esposa dele agora, noiva, né? Tá convivendo com o menino, tá adorando. E esse é o nosso propósito. Fazer mudar, trazer uma diferença para todas essas meninas que ficaram com esse grito na garganta. Porque você saber que tá grávida, de repente, é um grito na garganta. Então vamos já... Não, falta um minutinho. Um minutinho. Toda terça tem o Menina Mãe. Toda quarta tem o Fala Criança. Toda quinta agora vai ser o TBT. Toda sexta tem live adulta ou não, sexta ou segunda. E todo sábado e domingo voltam as histórias e as atividades. Porque como o trabalho cresceu, eu tive que fazer uma organização para poder dar qualidade a todos os quadros da maneira que ele precisa ter, né? E dia de domingo, às vezes, tem live com crianças também. Fala Criança Especial de domingo. E assim, porque procura de criança é muito grande e eu não tava dando conta de toda quarta. Se eu tivesse esticado toda quarta, eu estaria até dezembro. E criança, quando ela quer falar, ela tem imediação nisso, né? Ela quer falar e quer falar logo. Então eu faço questão de colocar pra falar na hora certa. Então aí por isso tem o especial de domingo, né? E agora vamos parar de conversinha e vamos chamar a Daiane. Acenei, vou chamar ela aqui. Daiane, já te chamei, agora é só você aceitar aí. Vai aparecer que você foi solicitado, é só você aceitar. Isso! Ei! Oi, Heitor! Fala, oi. Tudo bom, meu amor? Fala. Daiane, onde você tá meio escuro. Vamos ver se a gente vai passar pra ver se ela aparecer. Aí tá bom, aí tá bom. Acho que agora vai ser saudade de você. Aí, eu não tava vendo vocês. Vamos pegar o banco. Pode ir com calma, pode ir com calma. A noite é sua. Oi, Heitor! Garoto! Razão dos meus pesadelos, gente. Todos. E os meus sorrisos também, né, Heitor? Muito lindo. Até parece que é tímido. Ah, meu Deus. Quem não conhece, que compre. Ah, é? E aí, Daiane? Primeiro quero agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que hoje você perdeu o seu culto, mas vocês estão organizados no canal, que estava muita loucura, e até eu estava me perdendo. Então, toda terça às 7 horas é Menina Mãe, as pessoas já sabem, já procuram nesse horário, né? E eu creio que a gente vai acabar tendo uma visibilidade boa e que as pessoas deem importância e ajudem essas mães. Verdade. Né? Então, eu quero agora que você se apresente para as pessoas. Quem é você?
Você vai falar seu nome. Oi, gente. Meu nome é Daiane, eu tenho 21 anos, moro em Vila Isabel. Eu tenho um filho, o nome dele é Heitor, ele tem 3 anos. E aí? Você engravidou com 17, né, ainda? Isso. Engravidou com 17 anos. Como é que foi essa coisa de engravidar? O Heitor não precisa ficar aí com você o tempo inteiro, não. Se ele quiser sair de perto, pode sair. Como é que foi para você a questão de repente, foi planejada, não foi planejada? Então, ele não foi planejado. Mas foi muito desejado, né? Depois que soube. E aí, depois que descobriu. como é que foi essa questão? Como é que você se descobriu grávida? Eu estava sentindo os sintomas, aí eu tinha falado pro pai dele, eu acho que eu tô grávida. Mas eu preferi aguardar, fazer 1 mês de atraso. Quando fez 1 mês de atraso, eu fiz o teste. Aí deu positivo. Aí eu, em vez de ir pro estágio que eu fazia no Ministério da Fazenda, eu corri pro posto para poder eles fazer os procedimentos. Aí lá eles fizeram. Aí o médico pegou e falou para mim, você vai ser mamãe. Aí eu já fiquei nervosa. Como é que foi para você? Por mais que você já desconfiasse, a gente tem sempre aquela esperança que não. Quando eu chegar lá é só um atraso e tal. Como é que foi para você isso? Então, eu fiquei no momento assim, vou aproximar. No momento, eu fiquei nervosa. Aí eu fui, já mandei mensagem pro pai dele. Já fui falando, eu falei, não, você que vai falar pra minha mãe e pro meu pai, senão eles vão falar dessa e acho que ele vai me expulsar de casa. Aí eu comecei a falar assim. Aí quando foi no outro dia, que ele dormia todo final de semana na minha casa, na casa da minha mãe, no caso. Aí quando foi no outro dia, ficava num sábado, ele foi e falou com minha mãe e pro meu pai. Minha mãe reagiu bem. Pessoa que você contou, primeira pessoa que você contou foi ele. Sim. Não teve nenhuma amiga, nenhum parente que você tivesse assim, liberdade para você dizer, olha, eu acho que deu ruim. Não, então, no dia que eu fui no posto, que eu tinha feito o teste, eu encontrei a minha tia, irmã da minha mãe, no posto. Aí ela saiu do posto primeiro do que eu, e eu saí mais atrás. Eu encontrei ela na metade do caminho, subindo para casa. Ela virou e falou assim para mim, Daiane, tu tá grávida, né? Aí eu fui e mostrei o cartão da gestante para ela. E aí? Aí ele foi, contou... Vocês já estavam num relacionamento há quanto tempo? 3 meses. Meu Deus! 3 você deu meses. sorte, porque foi uma pessoa que acreditou em você, né? E você sabe que podia ter dado tudo errado, né? 3 meses. Verdade. Ainda não tinha uma ligação grande, né? Nada disso. E aí, Isso. 3 meses. Quando você falou para ele, o que ele falou? Então, ele já desconfiava. Aí, então, eu falei, eu acho que eu vou abortar. Aí ele falou, não, abortar não. Deixa vir. Ah, que bom, né? Então, quer dizer, você pensou em abrir mão do seu filho. E hoje, Sim. como seria a sua cabeça se você tivesse aberto mão do seu filho? Então, acho que eu teria me arrependido muito. Porque por mais levado que seja, né? É um amor assim incondicional, né? E aí fica aquela coisa. E para as pessoas verem que passa mesmo isso pela cabeça. E aí, de abortar, você tinha medo que te acontecesse alguma coisa? Ou... Então, eu não tinha muita maldade. Então, eu falei, eu já escutei muitas pessoas falar que na feira vende garrafada. Eu falei, eu vou pegar o dinheiro, vou comprar garrafada e vou tomar. Meu Deus! E aí, você não pensou nas consequências que isso poderia trazer para a sua vida? Não, no momento eu não pensei. Meu Deus! E aí, você não pensou em nada, né? Grávida de 17 anos, grávida. E aí, né? Como é que eu vou fazer tudo isso? Contou para ele, a reação dele foi não tirar. Parabéns para ele, porque ele tinha quantos anos?
Ele tinha 20. Tinha 20 anos, também era novo, ele poderia também ter aloprado. Sim. E aí, como é que foi para contar isso para os seus pais? Então, eu falei pra ele, eu não vou falar, você que vai ter que falar que eu tô grávida. Mas aí eu não falei pra eles, pros meus pais, que eu iria abortar. Aí a minha mãe reagiu bem. O meu pai, como ele bebe um pouco, ele já ficou tipo meio coisa, mas depois ele acostumou com a novidade. E aí, por que você teve medo de ser posta para fora de casa? Essa relação, a questão, mesmo ele dormindo na sua casa, a questão de sexualidade era uma coisa liberada em casa, era uma conversa que todos tinham, ou era uma coisa que vocês ficavam retida para falar? Como é que era isso? Então, era liberada, a gente conversava normalmente. Aí, às vezes, eu falava pra minha mãe, mas aí, outro dia eu falei pra ela, mas a gente, tipo, ela perguntou, vocês fazem relação? Aí eu falei, sim. E aí? E aí ela falou o que pra você? Quando você falou que sim, que você já tinha relação, o que ela falou pra você? Aí ela falou, vai no posto tomar remédio, mas eu já tomava o remédio. Aí eu queria trocar pra injeção. Aí eu fui e parei de tomar o remédio. Aí foi aí que aconteceu. E aí, quer dizer, então você teve todo um apoio, porque você Sim. tinha uma conversa aberta, você sabia já da existência dos anticoncepcionais, porque por incrível que pareça, ainda hoje tem meninas que não sabem, e mesmo assim você correu risco, trocando o remédio, achando que nada vai acontecer. E aí, ótimo, passou uma gravidez. Como é que foi essa gravidez? Você estava estudando? Não, não estudava mais. Eu só estava fazendo estágio no Ministério da Fazenda. Ai, o estágio no Ministério da Fazenda e você não foi mais? Não, aí eu ia pro estágio mesmo, grávida. Quando fez 8 meses de gravidez. Fica quieto. Quando eu fiz 8 meses de gravidez, acabou o contrato. Aí eu resolvi sair. Porque já estava perto de ganhar. Aí você saiu. Esse é o ruim do estagiário, né? Direitos. Sim. Porque se você tivesse no emprego grávida, você teria. Então você já tinha terminado o 2º grau. Não, eu ainda estava cursando o 1º. E aí, por que você não estava estudando mais? Ah, porque eu ficava com preguiça de ir para a escola. Eu trabalhava e ficava com preguiça. E aí, hoje, você sente o peso de não ter continuado? Então, eu senti e voltei a estudar ano passado. Agora eu estou no 2º ano, mas aí com a pandemia a escola parou. E aí você deu uma parada na vida, né? Aí deu 8 meses de gravidez, você trabalhava, tal, até aí estava tudo ótimo. Apoio. Sim. E até aí começa, né, aquele conto de fada, que eu tô grávida, todo mundo paparica, é uma delícia, é uma maravilha. Parto, como é que foi essa questão parto para você? Então, na hora, assim, quando eu comecei a sentir umas contrações, eu falei, mas eu acho que não é contração, não, eu acho que é cólica normal. Isso de madrugada. Quando foi dando umas 6 horas da manhã, foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu falei, meu Deus do céu, acho que vai nascer. Aí a minha irmã, quando eu fui pra escola, ela perguntou, ele tá passando mal? Eu falei, tô. Aí ela chamou meu pai, aí fomos pra maternidade. Aí chegando lá, aí eles avaliaram, o médico falou, mãezinha, é o quê? Menino ou menina? Eu falei, menino, aí ele. E o menino vai nascer hoje. Aí, assim, na hora, assim, o nervosismo, toda hora eu perguntava, moço, vai ser normal ou cesárea? Vai ter normal ou cesárea? Aí ele, calma, a gente vai saber, calma, não sei o quê. Aí, quando chegou minha vez, eles me chamaram. Aí, tudo bem. Aí ele falou, mãezinha, você só faz força quando a contração vier, porque senão você vai ficar cansada. Tipo, é uma parte complicada, mas depois que nasce, a gente não sente mais nada. Mas você teve parto normal, então? E aí, Sim, chegou algum momento que a dor era tão grande que você pensava em desistir? Tipo assim, não quero mais, corta isso, arranca, porque algum momento chegou esse ponto? Não, eu só falei, quando a dor estava aumentando muito, eu só falei, sabe, meu filho, pelo amor de Deus, não aguento mais.
Mas é porque você é bem calma mesmo, né, Daiane? Sim. Eu não tive de parto normal, mas tive umas contrações, foram poucas e uma dor danada. E eu fico andando até o final, que essa dor vai aumentando. E assim, Sim, você verdade. e o pai dele, vocês mantiveram logo um relacionamento ou foi gradativo? A gente mantivemos o relacionamento até hoje. Vocês, e aí vocês foram morar juntos, Sim, mora eu, ele e o pai dele agora. mas antes da gravidez ou só foi depois Depois do que, neném? depois que o Heitor nasceu. 8 meses Até, porque depois. até então você estava na casa dos seus pais. E aí, como é que Isso. foi essa coisa de sair da casa da mamãe? Porque até então, por mais que a mamãe seja chata, que isso, que aquilo, como é que foi sair da casa da mãe e se ver a sua casa, um filho pequeno, como é que foi essa coisa? E foi triste, porque eu chorei, todo mundo chorou. Porque um chorou por causa que não queria que o Heitor saísse, e nem eu. E eu chorei porque eu ia sentir falta. Mas com o tempo todos se acostumaram. E aí, o que mais você sentiu falta dessa coisa de casa? E então, acho que foi mais assim, na parte da minha mãe. Que toda ela já chegava do trabalho, já pegava o neto dela. Quando ela acordava, que ela ia trabalhar, já pegava o netinho dela antes dela ir. Então, acho que ela também sentiu muito e eu também, por causa do costume de ficar com eles lá. E aqui, no caso, ficava no momento só eu e o Heitor, porque o pai dele trabalhava. Aí E só quando o pai dele chegava. aí acabou todo o conto de fada, né? Acaba todo o conto de fada, a bruxa aparece, porque aí é loucura. Que aí criança chora, quer mamar, marido tá para chegar, comida para fazer, casa para arrumar, roupa para lavar. E aí, como é que você conseguiu, com 18 anos, 17 para 18 anos, dar conta de tudo isso? Então, quando eu morava com a minha mãe, ela já ensinava pra gente a cozinhar, a arrumar a casa. Minha mãe trabalhava, eu e a minha irmã dividíamos as tarefas da casa. Tipo, a minha irmã arrumava a cozinha, eu arrumava o quarto, a sala, o banheiro. E cada dia a gente revezava. Cada dia eu fazia a comida, no outro dia ela fazia. Mamãe! O seu esposo, ele também faz as coisas? Ele participa das tarefas de casa? Participa, mas é muito difícil. Porque eu não falo ajuda, porque não é uma ajuda. É uma obrigação, como é sua, a obrigação dele também. Então eu não falo ajuda. Por isso que eu pergunto se ele participa das tarefas da casa. Porque é uma casa que ele também vive, que ele também come, que ele também dorme. Ele sai para trabalhar e você fica com toda a trabalheira da casa. Então eu sempre pergunto se participa. E aí, essa adaptação sua e dele foi fácil, só love desde o começo? Então, é só love no começo, porque tem momentos que tem estresse, né? E aí, qual foi a parte mais difícil para você de estresse? Questão de ciúme, porque assim, continua um garoto ainda, né? Pronto, estava pronto para uma vida, estava com uma namorada com 3 meses, de repente se vê com uma responsabilidade, ele foi muito responsável até. E aí, como é que foi essa questão? O que te deu mais estresse? Questão de ciúme, questão de responsabilidade, o que pesava mais? Então, nenhuma dessas duas partes me deu estresse. Mais me deu estresse que quando chegou uma época que ele saía do trabalho e ficava bebendo. Aí não dá, entendeu? Aí dava estresse. Aí não dá para levar vida de solteira enquanto eu tô casada, não dá. Não tem como. E aí, depois de um tempo, quanto tempo isso durou, essa questão do estresse, até ele entender que você não estava reclamando a falta dele por você só. Era uma criança também e já estava acostumada ao horário dele chegar. Então, quanto tempo durou todo esse estresse? Há uns 2 meses e meio. E aí, quando ele chegava, você ficava quieta ou era aquele bafafá? E não dá pra ficar quieta, não. Era aquele estresse de verdade.
Ai, meu Deus. Ainda bem que foi pouco tempo, né? Porque a criança tá aí no meio disso tudo. E assim, Verdade. você mora num lugar que é comunidade, um lugar que a gente acaba com medos, né? Quais são os seus Sim. maiores medos em relação ao seu criar o seu filho no lugar onde você vive? Ah, um dos meus maiores medos são os tiroteios. Então, fica quietinho. Um dos meus maiores medos são os tiroteios. E eu tenho que ensinar o caminho que o meu filho deve andar, né? Porque nesse mundo hoje em dia tem tanta maldade, tem os caminhos errados também, a vida do tráfico. Você tem medo da covardia? Porque Sim, ele é um menino negro, ele é um menino negro, por mais que tenha a pele um tom de pele clara, ele é um menino sim. negro que vive numa comunidade. Por mais que ele Isso. seja sério, que cresça uma criança séria, eu tenho certeza que seu esposo já pode ter passado por circunstâncias e situações constrangedoras, mesmo vindo do trabalho, né? Sim. Então, essa também é uma preocupação que você tem? Sim. E aí, Porque como é que você pensa em auxiliar ele para que ele. Como é que se comportar numa situação como essa? eu creio que ele vai ser de maneira diferente, pois eu vou instruir ele a fazer muitos esportes, para não ficar, tipo, na favela de bobeira, andando para lá e para cá, ficar nas lajes soltando pipa. Eu vou instruir ele a fazer muitos esportes, para ele Ocupar a saber o mente, caminho. né? Vou ensinar para ele o caminho que ele deve andar, que ele vai saber qual é o lado bom, qual é o lado ruim. Se ele for pelo lado ruim, ele já sabe qual é o resultado. Mas eu creio que ele vai escolher o lado bom. Não, vai sim. Vai, vai, filho meu, que absurdo. O que você queria ser? O que você queria ser quando você era mais nova? Porque você ainda é nova, mas quando a gente tem 14, 13, a gente sonha, ai, quando eu crescer, eu vou ser. O que você pensava em ser? Você pensava a sua vida de já ter um filho com 20 anos? Não. Então, eu queria ser veterinária, né? Mas infelizmente aconteceu esse imprevisto de ter um filho. Aí a vida parou um pouco. Mas você sabe que isso não te impede nada e que você ainda pode ser a boa veterinária que você quer ser. Sim, por isso eu retornei os estudos novamente. É isso aí. Tem que pensar que a vida não deu uma pausa, não parou Sim, totalmente, foi uma pausa, nada terminou. Qual a sim, coisa verdade. mais rebelde, que a arte mais rebelde que você não quer que seu filho faça, que você já fez na sua adolescência? E sair e minha mãe mandar voltar um horário e eu chegar só no outro dia. E quando você chegava no outro dia, o que a sua mãe fazia? E ela falava muito, deixava até de castigo, tinha dia que não podia nem sair de casa. Ai, Jesus! E nada adiantou, né? Não, Mas hoje você vê que se você reconhece que se você tivesse tido um pouco mais de obediência, hoje você teria uma vida completamente diferente? eu acho que sim. Pois a gente se empolga com as coisas do mundo, tipo, minha amiga tá saindo, quero sair também. Minha amiga vai pro bar, também quero ir. Aí assim a gente seguia, né? Aí depois a gente para pra pensar, ai, não era pra mim ter feito isso. Se eu não tivesse feito isso no passado, minha vida seria completamente diferente. É isso. Qual a melhor parte de ser mãe? Eu acho que é o cuidado, né? Eu acho que é o cuidado. Que a gente tem que cuidar, dar amor, carinho. Por mais que às vezes a gente tem que dar umas palmadinhas, né? Mas eu acho que é o cuidado com a criança que a gente deve ter. E qual a pior parte? Eu acho que a pior parte é quando a criança tá doente, que tem noites que você não pode dormir. Às vezes, quando fica internado, você tem que dormir sentado na cadeira de um hospital. Às vezes é melhor a gente ter a criança em casa fazendo bagunça do que no hospital. A criança, tipo, parada sem fazer nada, só dormir, dormir, dormir.
Isso é muito ruim, realmente. E assim, as madrugadas, alguma madrugada, você já sentou e chorou porque você queria dormir, você estava com sono, e aquela criança só queria mamar, e aquela coisa. Alguma vez te veio essa sensação? E já. Já chegou essa sensação que o Heitor chegou já até a cair da cama. Como é que foi isso? Ah, porque ele acordou chorando de madrugada, aí eu dei peito pra ele, ele chorava. Aí eu cochilei com ele deitado assim em cima de mim, ele tinha 1 mês. Aí eu cochilei com ele deitado em cima de mim, eu só escutei o barulho no chão, falei, ah, meu Deus do céu, caiu. E Aí eu aí, levantei como é que desesperada. foi? Essa época você ainda estava na sua mãe ou você já estava na sua casa? Sim. Ainda tava na minha mãe, acordou todo mundo lá. E aí, quase apanhou, né? Todo mundo levantou desesperado. Minha mãe levou ele pro banheiro, começou a passar água assim, gelada assim na cabeça dele. A minha mãe, eu falei, você tá deixando esse garoto dormir direto em cima de você. Eu sabia que esse menino ia cair. E todo mundo me deu esporro. Aí você voltou a ser a filha, né? Em vez de mãe, Sim. né? E aí, Aham. graças a Deus, passou e você conseguiu entender que o melhor era. Nesse momento que ele caiu, você teve medo de perder o seu filho? Sim, porque ele era muito novinho. Mas aí depois eu vi assim, ó, eu nem dormi direito nesse dia que ele caiu. Eu falei, ai meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa com o Heitor? Toda hora eu ficava olhando, eu falei, meu Deus do céu, ele caiu de cabeça, ele é muito pequeno. E o pai, quando soube que ele caiu? E então, no outro dia, minha mãe ligou pra ele pra falar. Ah, meu Deus! E ele? Aí ele também deu esporro, aí ele também falou, já falei, ele tem que dormir, ele tem que ficar deitado, não ficar em cima de você. Você dorme cansada e esquece que ele tá em cima. E nesse período você ficava sozinha no quarto com ele? Isso, dormia eu e ele sozinha no quarto. Nossa, Aí aí às vezes a minha mãe levantava assim de madrugada, e a minha mãe pegava ele um pouco. E aí esse Porque momento ela também. realmente dá vontade de chorar mesmo. É muito difícil. Qual o seu próximo objetivo a seguir? A atingir? Ah, eu quero terminar meus estudos, arrumar um emprego. Eu tenho feito uns cursos e eu creio que eu ainda vou investir muito. Ai, Tipo, eu que quero bom. fazer. Que bom que você está com esse pensamento, porque aí você sabe que hoje você é exemplo para ele, né? E aí ele vai seguir, porque ele vê que o pai trabalha, você trabalhando, você estudando, você não está pelos botecos da vida, e aí fica um pouco mais difícil dele querer seguir essa vida, né? Porque ele não tem esse exemplo. Se você pudesse escolher alguma coisa para você fazer agora, o que você faria? Ah, eu queria trabalhar. Teu próprio dinheiro, né? E ainda tem isso, né? Antes você pedia dinheiro a pai e mãe. Quer dizer, você nem pedia, porque você trabalhava, você tinha sua independência. Como é que Sim. foi, de repente, se ver dependente de um homem? Até que foi tranquilo, porque ele não é ruim de dar, entendeu? Eu peço, ele dá assim, aí ele não pergunta pra que é. Porque muitos homens às vezes perguntam, ah, pra que é? Pra que você quer esse dinheiro e tal? Até que ele não é assim. Ai, que bom, que aí pelo menos não deu tanta luta. Alguma vez você quis comprar uma coisa e não pôde comprar? E aí você Sim, ficou chateada, alguma coisa para você. sim. E aí você tem assim noção, lembra o que era que você queria comprar e aí você teve que abrir mão, porque tem casa, tem contas, tem outras coisas. Roupa. A sua casa própria. Então, bem dizer, ela já é quase própria. Ela já é quase própria. Aqui onde eu moro é um terreno. Aí o tio do meu marido resolveu fazer para ele pagar em forma de aluguel. Ah, Aí que já está bom. terminando de pagar. Menos mal, pelo menos vocês estão começando pela maneira correta, né? Menos mal. Sim. Você tem consciência que hoje você não estaria, de repente, com seu marido se você tivesse ficado na sua mãe e ele na casa dele? Sim.
Porque você acha que existe essa necessidade de estar pai, mãe e filho? Não. Eu acho que sim, eu acho que sim. É, qual a sua melhor lembrança de quando você era apenas filha? Mamãe! Ah, era que, sabe, a mãe trata a gente de uma forma diferente, né? Com carinho. Tipo, minha mãe era assim, tudo que a gente pedia, minha mãe trabalhava. Heitor, fica quietinho. Minha mãe era assim, tudo que a gente pedia, ela dava. Ela se dobrava em quatro, pegava vale no trabalho para poder dar. Eu sinto tenho saudade dessas partes, tipo, do carinho também de mãe, né? Porque a gente vai crescendo, a mãe vai mudando. Exato. E aí vai mudando e vai ficando. Não é nem a mãe que muda, a gente que muda. A gente é que deixa de ser o Verdade. filhinho, né? E a gente passa a Não. querer ser dona do próprio nariz. Aí a gente descobre que o nariz não é só nosso, vai passar para outro dono. É, se você pudesse voltar atrás no tempo, você voltaria a que tempo? Ah, eu acho que eu voltaria quando eu era mais novinha. Que eu saía para os lugares, não tinha preocupação, podia curtir. Agora não, agora eu já tenho responsabilidade. Se eu tiver de sair, eu tenho que deixar com a minha mãe, porque é só ela que olha para mim sair, entendeu? Ainda bem que você ainda tem isso, porque tem gente que nem isso tem. Ainda bem que tem uma mãe que olha. O que você gostaria de apagar da sua vida, se fosse possível? Acho que eu apagaria os momentos ruins. E aí tem algum momento ruim que você pode relatar ou você prefere só deixar para lá? Eu acho que eu prefiro deixar para lá. É melhor. Momento, se era ruim, lembrar para quê, né? O que você considera hoje mais importante na sua vida? Meu filho. Seu filho. E aí, do que você abriu mão para hoje você ter o seu filho? Ah, eu abri mão de muitas coisas. Eu abri mão do meu estágio. Aí eu tive que abrir mão também do estudo, porque eu iria voltar a estudar novamente. Aí, como eu fiquei grávida, eu não voltei. Abri mão de muitas coisas para poder ter responsabilidade com ele, porque ele não escolheu vir ao mundo. Exatamente. Hoje, o que te tira o sono? Às vezes são preocupações, mas não muito. Preocupações com o quê? De como vai ser o futuro. Com essa pandemia, tudo mudou. As aulas, bem dizer, as crianças não estudaram nada esse ano. Aí muitas mães perguntam: se as aulas voltarem esse ano, você manda o teu filho? Eu falei: não. É o que eu ia te perguntar agora. Se as aulas voltarem, se você vai mandar o seu filho. Não, porque eu não sou maluca, o vírus ainda está circulando. Exatamente. Não tem uma vacina e como é que você faz para uma criança que é tato puro não chegar perto do outro, de um professor, de qualquer outra pessoa? Não existe. Entendeu? Então é muito complicado. Então, essa situação de hoje, dessa vida que a gente está levando, é o que te tira o sono hoje. Sim. Qual foi a última conversa que você teve com a sua mãe? Séria. Conversa séria que você teve que sentar com a sua mãe para ter. Eu acho que foi quando o Heitor ficou internado. Não mexe, Heitor. Porque filho doente a gente quer se aconselhar, né, com mãe. E assim, alguma vez você se arrependeu de ter feito a escolha de ser mãe? Não. E de ser mulher? Esposa? Também. Ai, que bom. Não. Você traz a sua infância pro Heitor? Coisas que você brincava, coisas que você fazia? Não. Não. Podia fazer, né? Isso, né?
Sim, Pois é, porque para não ficar tanto celular, botar mais para brincar para a rua, você consegue entender que hoje as crianças estão muito mais tecnológicas do que as crianças e pouco físicas, que as crianças quase não brincam de correr, de pular, dessas coisas, sim. porque o tempo inteiro é um celular na mão, um tablet, um computador, alguma coisa assim. Você consegue ver essa diferença? Sim, o Heitor gosta muito de ficar com o celular na mão, mas agora eu tenho proibido ele porque ele quebrou o meu celular. Aí agora, às vezes eu levo ele para praça para andar de bicicleta. Como lá na minha mãe tem um caminho e tem tipo uma rampinha, ele rasga o short lá, né, escorregando a bunda, É corre para lá, isso. pra cá. Porque quais são as recordações que você tem de quando você era novinha? De brincadeiras. Ah, a gente brincava de amarelinha, pique-pega, E não é pique-esconde. gostoso lembrar de tudo isso? Sim, Então, seu filho também pode e deve ter essa memória afetiva do que ele viveu. Porque o que ele vai sim. lembrar de um pedacinho de uma maquinazinha em que eu aperto o tempo inteiro? As lembranças são poucas. E aí a gente É vê verdade. hoje muitas crianças pequenas de óculos, muitas crianças pequenas com problema de fala, porque a escrita no celular é outra, né? Então a gente tem que trazer essa vivência para cá, né? Para o filho. Sim, eu vou pegar, vou comprar. E assim, e o que você pensa? O que você pensa do futuro dele? Ah, eu penso que ele tem que ter um futuro melhor do que o meu, né? Porque eu desisti de muitas coisas. Eu quero que ele estude, seja alguém na vida, arranje um trabalho. E Quero que assim, ele como é aprenda que muitas você coisas. faz? Pode terminar, falar. Eu quero que ele faça cursos para se profissionalizar. Isso. Assim não, assim É não assim, como é precisa. que você faz para. Era aí que eu esqueci, né? Que eu fui falar, a pessoa tá velha, esquece. É, é... Não, não lembro. Não lembro, tô velha, não lembro. Ah, sim. Como é que você faz para manter a educação do Heitor? A educação do Heitor é feita dentro daquilo que você e seu marido decidem, ou você faz muitas perguntas à sua mãe, ele é a mãe dele, é o pai dele, sei lá. Não, a gente educa ele da nossa maneira. A gente não pede, tipo, opinião a ninguém. Cada um educa o seu filho da forma que você quer. Eu acho Isso. assim, cada um tem a sua opinião. E aí, alguma vez você já precisou, tipo, entrar em defesa do seu filho? Não. Às vezes, até que sim, que às vezes ele é meio levado, né? Ele Meio, apronta, né? meio. Aí, E assim, como é que você faz para lidar sem que o meio externo te contamine, para que você não ouça as pessoas diante das coisas? Porque quando a gente tem um filho muito levado, eu tive também um filho muito levado. E assim, como é que você faz para não se contaminar com o que as pessoas falam diante do que ele vai ser mais tarde, do que vai acontecer, porque você não está batendo, porque você não está espancando, porque as pessoas acham que educar é espancar, né? E aí, como é que você faz para você não se contaminar com isso? tipo, eu não dou ouvidos. Eu bato, quando eu tenho que corrigir, eu corrijo mesmo. Os outros podem falar, ah, não bate. Eu falo, eu bato sim, porque quem educa ele sou eu, não é ninguém. Aí, às vezes, tem gente que fala, ah, mas não é assim. Eu falo, às vezes, não é, às vezes é necessário sim dar uns tapinhos. Mas olha só, você lembra quando você apanhava? Isso é uma lembrança boa? Não. Então, isso é que você tem. Eu só quero dizer esse questionamento, esse pensamento para você. Vai ser bom se seu filho também
tenha essas memórias afetivas, essas lembranças? Então, assim, será que não existe uma outra forma de lidar, de tirar como você tirou o celular, porque fez arte, né? Porque para que ele entenda, né? Então, de repente, procurar ver outras formas de fazer. Essa questão de tirar uma coisa é muito legal. E você participar mais da vida dele, brincar com ele, fazer, ele vai. O que te trouxe de bom nessa pandemia? Ele trouxe muitos ensinamentos, tipo, ele aprender, tipo, ele em casa ele demonstrou coisas que ele nunca tinha mostrado. Ele sabe cantar música que eu nunca escutei ele cantar, né? Mas ele sabe contar de 1 até 10. Às vezes, como eu não estou estudando, eu dei o meu caderno para ele ficar desenhando, que às vezes não tem nada para a gente fazer em casa. Aí, às vezes, ele brinca de carrinho. Aí, às vezes, ele vê desenho, mas às vezes no desenho ele fica um tempo vendo, mas tem vezes que ele fica tipo, meio irritado, ele fica impaciente, ele quer movimento, ele quer brincar. Tipo, e aqui perto de casa não tem crianças, né? Aí eu levo ele lá pra minha mãe para ele poder brincar. E aí você percebe que ele fica mais calmo quando você tá junto, que você brinca, que você desenha com ele, que você faz com ele? Então, ele fica mais calmo quando eu não estou perto. Quando eu chego, ele fica animado. Mas Todo por mundo que você acha isso? Que isso acontece? Ele quer chamar atenção de alguma maneira? Será que ele não quer chamar atenção de alguma maneira? Alguma coisa assim? Se ele não está sentindo falta de alguma coisa? Eu creio que ele quer chamar atenção. Porque eu chego, ele, tipo, às vezes eu deixo ficar minha mãe e pai na rua. Aí ele tá quietinho. Quando eu chego, ele começa pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E vem todo animado. Mamãe, mamãe. Eu creio que ele quer chamar atenção. Pode ser também porque ele sabe que quando ele não tá com você, existe uma regra que ele tem que cumprir. E aí você chega, não, agora eu não sou mais obrigada. Minha mãe chegou, eu posso fazer o que eu quiser. Né? E aí vai mudando isso. Mas para e pensa em todas essas coisas. Que bom que você e o pai dele estão juntos até hoje, que estão já com a casa de vocês praticamente paga, que está com essa questão de uma estrutura, né, familiar, que você está com o pensamento de voltar, de estudar, de voltar não, já voltou, de estar estudando, de estar fazendo as coisas e ir em frente. E assim, queria muito te agradecer pelo desempenho, por você ter vindo aqui. Pode ter certeza que isso ajuda muitas meninas que acham que é um sonho, que ter filho é brincar de boneca, né? Que é ruim. E você é um exemplo de que pode, mesmo nova, estruturar uma família. Você tem o Heitor, seu esposo trabalha, você cuida dele, cuida da sua casa e já estão aí com um pensamento bom, que a casa já está praticamente paga. E isso tudo é porque vocês resolveram fazer tudo de maneira uniforme, né? Então, queria te parabenizar também por isso, porque isso é muito bom mesmo, né? E agora eu quero que você diga para essas meninas aí o que é, né, ser mãe com 17 anos, o que acontece de se descobrir grávida, tudo isso. Então, primeiramente eu quero agradecer a senhora por tudo que a senhora fez pelo Heitor, quando ele era seu aluno, né, Heitor? Porque ele era levado, né? Todo dia tinha reclamação. Mas com o tempo a Aproxima foi fazendo o quê? Fala. Com o tempo a Aproxima foi me ajudando. Aí agora eu sou um menino mais quietinho, sabe? Mas eu ainda apronto de vez em quando. Fala pra te aproximar. Que bom que você agora tá mais quietinha, Heitor. Deixa passar que eu vou trazer você aqui de novo. Fala, tá bom. Então, eu venho deixar para essas meninas, tipo, que ser mãe não é fácil. A gravidez não é fácil, tem enjoo, tem esses procedimentos todos. Mas nunca desista de ter um filho de vocês, porque o filho é tudo que a gente tem na vida, entendeu? Criar é difícil, mas não desista, porque se a gente desistir, aí nem eu sei o que falar agora.
Eu acho que se a gente desistir, a gente nunca vai saber o que é ser mãe, né? É uma frustração. Então, E assim, por mais que amanhã ou depois tenha um outro filho, ser mãe daquele sim, nunca mais. Então, essa isso, frustração, eu acho que por mais que você tenha 10 filhos, vai para a vida inteira. E também elas verdade. entenderem, né? Vamos contar para elas a vida. Como é que é lavar, passar, cozinhar, arrumar, cuidar de filho, levar filho na escola, voltar da escola, fazer tudo. E à noite, marido vem feliz, ele e a mãozinha boba. Fala para elas aí. Se tem todo esse Então, romance o tempo inteiro, fala para elas. então, gente, é cansativo ser mãe, levar na escola, buscar, cozinhar, lavar, passar. Quando chega a noite, o cansaço vem, que às vezes o marido vem todo carinhoso e você fala, hoje não, amor, tô cansada. Pelo amor de Deus, passa amanhã, vê se a gente pode conversar. Vamos Mas marcar é uma assim mesmo, data que eu prometo descansar. E é verdade, mas é isso. assim mesmo. E esse espaço veio para isso, para dar voz a vocês, meninas. E toda vez que alguma coisa estiver incomodando, pode me falar e a gente vai criar um espaço para falar de tudo que incomoda, né? De dificuldades de ser mãe, o crescimento, a dificuldade só aumenta, pequenininho é ruim, quando vai crescendo não pensa que melhora, é pior, né? E É aí vai verdade. tudo isso. Então, que bom que você esteja aqui. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui participando com a gente, todas as pessoas que estiveram aqui com a gente. E, Daiane, que você continue essa mãe, essa esposa paciente. E, assim, quem te vê de cara, parece que você é uma pessoa antipática, emburrada, e que vai ser grossa e É tal. verdade. E quando te conhece, percebe que você é só uma menina assustada com tudo isso, com essa questão de ser mãe, né? De ser mãe, de ter Verdade. responsabilidades. E que bom que você continue assim, tá? Tá Beijos, bom, tá. adorei essa Obrigada. conversa. Essa live fica salva para você poder dizer para as pessoas, todo mundo poder estar lá olhando. Vamos fazer uma selfie? Coloca o Tá Heitor aí bom. perto. Olha Suspende lá, mais olha lá. ele aí. Oi! Tira isso da boca, Olha. cara. Fala, é biscoito. Tá sempre comendo. Que isso, Olha enfiou lá, não, tudo. não, não. Olha Vamos pra tirar a foto cá. primeiro. Olha lá, olha pra você. Ri. Peraí. Como ri se ele encheu a boca? Esse cara de pau. Tchau, gente. Beijos, adorei Tchau, conversar com beijo. vocês. Até. Tchau. Gente, cada vez mais eu fico mais encantada com tudo isso. Esse casamento deu certo, mas muitos não dão. Muitas, nem todas, têm a sorte de ter o marido que a Daiane teve. Que com 3 meses de namoro, ele assumiu um filho, ele montou uma casa para ela, ele praticamente comprou uma casa e hoje estão vivendo dentro da própria casa. Então, que isso fique de exemplo para todas as meninas. Nem tudo é assim. E mesmo assim, com todo esse apoio, vocês ouviram ela dizendo que nem tudo é um conto de fadas. Tá? Beijo, gente. Até terça-feira no próximo. E amanhã tem Fala Criança! Beijo, gente. Tchau!